Olá, meu nome é Clemilson e nesse vídeo eu vou estar mostrando como os métodos de entrada e saída de dados do JavaScript. O primeiro método que nós temos, no caso, é utilizando a função prompt. Essa função prompt, ela vai abrir uma janelinha quando ela for chamada lá no HTML e vai ter uma mensagem que você vai passar como parâmetro na função e ele vai te retornar o que for digitado dentro da caixinha de texto que vai ter dentro dessa janela. Esse valor você pode estar colocando dentro de uma variável ou apenas mostrando ele no navegador, certo? Como faço isso? Vou criar aqui uma variável, no caso com nome, vai receber a função prompt. A mensagem que eu quero que apareça lá na janela vai ser dentro do parênteses. No caso aqui, digite seu nome, feche com ponto e vírgula, salvo. Pronto. E lá no navegador eu vou estar atualizando. Vou digitar aqui o nome. E clicando em OK. Fazendo isso, aquele valor que eu digitei, no caso o nome, ele vai estar dentro daquela variável nome, certo? Uma outra forma que eu posso utilizar é a partir de um elemento que está no meu arquivo HTML. No caso, eu tenho o input do tipo texto, certo? Você pode ver aqui que no navegador, como eu já havia implementado, essa caixinha de texto. Vou digitar um valor e o método que eu vou utilizar é o document.getElementById. Vou colocar aqui document.getElementById .value. Ponto e vírgula. Pronto. O que ela vai fazer aqui é justamente isso. Ir lá no documento HTML, buscar o elemento pelo ID. No caso, o ID lá é nome daquela caixinha de texto. Nome. E vai retornar o valor dela que está lá. Vou colocar aqui dentro de uma outra variável, caso let nome 2 recebe o valorzinho que está lá. Pronto, para poder fazer isso, eu vou ter que utilizar uma função, tá? No caso, declarar aqui function minha função abre fechadas. Vou colocar essa instrução aqui dentro da função
E quem vai estar responsável de chamar essa função é uma outra input do tipo botão, que ao ser clicado vai chamar a minha função, tá? E essa minha função vai executar essa instrução, colocando o valor que foi digitado lá, aqui dentro. Vou lá no navegador, atualizo, tenho aquele primeiro método, certo? Ok, e vou digitar aqui nome e apertar o botão confirmar. Fazendo isso, esse valor que está aqui, ele vai para aquela variável e posso estar utilizando depois para externar ela no navegador. Essas são as duas formas que eu tenho de entrada de dados, tá? Uma das principais formas. Agora, para externar esses dados, eu posso estar utilizando, no caso, console.log, e aqui dentro dos parênteses vou passar como parâmetro, no caso, a variável nome. Ops. Ele aqui ele vai escrever lá no console do navegador esta variável. Vou salvar aqui, vou lá no navegador, vou recarregar. Então, vou digitar aqui Nilson. Vou clicar em OK. E observa que ele veio aqui e escreveu no console, né, o valor que eu digitei. Pronto, para uma outra forma para estar externando dados é utilizando a propriedade innerHTML. No caso, eu vou estar implementando aqui dentro ainda da minha função. Vou fazer uso dela com o document.getElement by id .innerHTML, que vai receber, no caso, a variável nome2. Pronto. O elemento que eu quero buscar pelo ID no documento HTML é esse parágrafo, tá? Esse parágrafo está como ID espaço de mensagem. Vou copiar, colocar aqui dentro, entre aspas duplas, né? Pronto, quando eu apertar o botão, no caso aqui tem input do tipo botão, ele vai chamar a minha função, tá? E essa função ela vai colocar dentro dessa variável nome2 o valor e vai estar colocando neste espaço de mensagem a variável, o valor da variável. Vou lá no navegador, atualizo, vou digitar aqui o nome e vou apertar o botão. Observa que ele trocou.
onde estava a mensagem pelo o valor digitado aqui, tá, no nome. Uma outra forma também que eu tenho de externar os dados é utilizando o alert. No caso, vou trocar aqui, vou utilizar o método alert, vou passar como parâmetro, no caso, nome 2, que é a variável que eu quero externar o valor dela. Salvar. E esse método alert, ele vai abrir uma janelinha no navegador, como um alerta mesmo, com o valor que eu vou estar digitando, no caso, meu nome. Vou apertar o botão. Observe que ele abriu uma janelinha com o valor que eu digitei aqui. Bom, uma outra forma que eu tenho de estar externando os dados é utilizando o document.rewrite. Essa função, eu recomendo ter um certo cuidado com ela, pois depois de todo o documento HTML carregado, ele vai ser totalmente reescrito com o valor que você vai estar passando. Caso, para fazer uso dele é document.write, e aqui dentro eu vou passar, no caso, nome 2, que é o valor da variável. Vou salvar lá no navegador, vou atualizar, vou escrever aqui dentro, no caso, meu nome, vou apertar o botão. Observa que os elementos que estavam antes desapareceram, porque essa função faz isso, ela vai estar sobrescrevendo todo o HTML que foi carregado, certo? Então, avalie, comente, deixe seu comentário, uma dúvida ou sugestão para que possa estar melhorando os próximos vídeos. Compartilhe se esse conteúdo te ajudou, então pode estar ajudando outras pessoas com essas dúvidas. E se inscreva no canal para estar acompanhando mais conteúdos do tipo. Obrigado e até o próximo vídeo.